Seja bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, um podcast da FUCAP. Eu sou o Carlos Neres, diretor de inovação aqui da FUCAP. Estou ao lado do Fabrício Bravin, gerente de marketing daqui da FUCAP. Obrigado pelo convite, Carlos. Hoje eu vim de curioso aqui nesse tema que muito me interessa. Maravilha, também me interessa. E antes de eu apresentar o nosso convidado, queria convidar você, se você está assistindo pelo YouTube, a ativar o sininho, dar um like nesse vídeo. Aproveita que toda quarta-feira a gente lança um vídeo novo, a gente lança um podcast novo, um novo quadro. E se você está pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas e aproveita que na próxima quarta-feira a gente lança um novo episódio. O quadro de hoje é Universo Startup e para falar deste quadro, a gente está aqui com o Leonardo Gomes. Leonardo, que é... Eu vou ler aqui a ficha porque é extensa. Leonardo começou a empreender aos 18 anos. Ele foi co-founder da SuperTicket, que foi adquirida pela ZigPay, maior empresa de tecnologia cashless para evento do mundo. Hoje também é acionista da ZigPay e ele é sócio fundador e CEO da Paytime. Sócio da IL, uma empresa de máquinas de cartão com mais de 20 mil clientes, é isso mesmo? Isso. E sócio da SAF do Rio Branco. Leonardo, pedir para você se apresentar e já aproveitar a introdução para como é que foi começar a empreender aos 18, por quê, o que passou na sua cabeça? Acho que você já apresentou, né? Já fez todas as apresentações. Mas desde cedo, assim, quando eu era mais novo, eu sempre tive na cabeça que eu queria construir alguma coisa, eu queria ser dono de alguma coisa, né? Então, até um pouquinho antes dos 18, eu comecei a tentar empreender. Na época, acho que eu nem sabia o que era isso, né? Eu abri uma lojinha de roupa virtual, um e-commerce, não deu muito certo. Aí depois eu abri um e-commerce de chuteiras, eu amava futebol, também não deu muito certo. Aí eu resolvi, recebi uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos, por uma faculdade, abri mão do meu início no empreendedorismo, fui para os Estados Unidos, passei 4, 5 meses, e quando eu cheguei lá, eu tive um pensamento na minha cabeça que era mais ou menos, eu vou ficar aqui 4, 5 anos, vou me formar, voltar para o Brasil e ter que construir tudo do zero. Ou eu posso voltar para o Brasil agora e começar a construir agora, e daqui a 5 anos talvez eu já tenha alguma coisa consolidada. Então foi bem por aí. E aí quando eu decidi voltar, o meu irmão ele tinha começado a SuperTicket e ele me chamou para trabalhar com ele. Não quis me chamar como sócio na época, né? Ele já era mais velho do que eu. Não ia começar fácil assim, né? Não ia começar fácil. E nem me deu a oportunidade, na verdade, no começo, né? De ser sócio. Mas ele tinha um outro sócio que resolveu sair do negócio e colocou uma parte dele à disposição para eu comprar. Naquela época, eu ganhava acho que R$1.500 por mês. Acho que eu dividi a minha parte ali em 12, 15, 17 mil vezes só para poder entrar com um pouquinho. Foi assim que eu comecei a minha jornada. Continuou vendendo chuteira? Não. Quebrou rápido. Quebrou rápido. Bom, você hoje está numa fintech, e aí você trilhou a carreira toda dentro de fintech, sim, certo? E aí, para dar uma explicação até para os ouvintes, o que é uma fintech e como que se diferencia de uma startup? Assim, fintech pode ser uma startup, toda startup pode ser uma fintech? Uma fintech ela pode ser uma startup, como também não pode não ser, né? É uma empresa de tecnologia financeira, né? Para exemplificar, trazer para exemplos mais do dia a dia, uma empresa que tem máquinas de cartão, que oferece máquinas de cartão, ou uma empresa que oferece serviços bancários, como a própria Nubank, Stone, todas elas são fintechs, né? Algumas foram startups, a Nubank foi uma startup, outras não. Mas é mais ou menos isso. O nosso grande diferencial é que nós somos uma fintech, criamos novas fintechs. Então, atuamos ali como intermediário. O Brasil hoje a gente tem notório isso, né? A população não tem um conhecimento tão grande em finanças pessoais, em organização financeira e tudo mais. Ao mesmo tempo, me parece, pelo menos aí você pode me corrigir, mas que o Brasil é muito forte em fintech, né? Tem bastante fintech surgindo aí no Brasil. Por que você vê esse cenário das fintechs surgindo? Por que essa quantidade tão grande? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Pela falta de informação, muitas vezes pela falta de conhecimento, isso abre brecha para novas empresas surgirem e sanar essas dores, né? A própria Paytime, ela surgiu para sanar uma dor da SuperTicket, que era a empresa de tecnologia para eventos que eu comecei e me tornei sócio.
não existia muita transparência do que era cobrado de taxas quando você utilizava uma maquininha de cartão, não existia muita transparência de todos os custos envolvidos. E a gente tinha uma tabelinha que nos passaram com todos os custos. E, cara, quando a gente foi ver, depois de 6 meses, foi fazer uma auditoria, tinha um rombo de mais de R$80 mil de taxas indevidas, assim, nas entrelinhas, nos asteriscos. A gente falou, cara, isso tá errado. E a gente achou que era uma dor só nossa, mas conversando com outros parceiros, outros conhecidos, todos eles têm a mesma dor. Inclusive, quando a gente começou a credenciar estabelecimentos com maquininha de cartão, a maioria não conhecia suas próprias taxas. Achava que era uma coisa e era 5 vezes mais, 6 vezes mais. Imagino que sim. Então, tem uma brecha aí que você consegue entrar, principalmente mostrando a diferença do seu serviço, né? Que você vai estar ali próximo do consumidor, de uma grande empresa que já tem toda a parte corporativa que fica mais distante do cliente, né? E a solução que você trouxe foi para trazer transparência no processo alheio ou foi trazer uma solução com transparência? No início era fazer uma solução com transparência. A gente iniciou sendo a nossa própria fintech, né? Com maquininhas de cartão com o nome da Paytime, um aplicativo com serviços bancários com o nome da Paytime. E o nosso lema era que a gente trazia transparência de taxas. As taxas eram únicas, eram as mesmas taxas para todas as bandeiras e tinha até um módulo de conciliação assim no portal. Se a nossa taxa fosse cobrada divergente, ele notificava o cliente que foi cobrado divergente para o cliente falar com a gente. Então, a gente criou um simuladorzinho também para o cliente falar quanto que eu pago aqui. Mas não funcionava ele preencher. Ele colocava o valor da venda e quanto ele recebeu. Porque só assim ele conseguia ver a taxa realmente, porque o que tinham passado para ele não valia. Aí a gente começou a ganhar o mercado. Mas aí depois a gente foi para um lado de ser a tecnologia e criar novas fintechs. Foi um segundo passo da Paytime. Então vou aproveitar e pedir para você explicar um pouco melhor o que a Paytime faz hoje no mercado. Hoje nós criamos novas fintechs white label, né? Você quer ter sua própria empresa de máquina de cartão, você quer ter o seu próprio banco digital, a gente cria toda essa estrutura para você, cuida de toda a tecnologia e parte regulatória e você fica com a parte comercial e operacional. Então a gente cria essas empresas hoje. E eu estava dando uma olhada aqui na página de vocês. Vocês também são no-code. No-code, isso. Uma das dores que a gente teve no começo, a gente é muito pouco capital para começar a empresa. E acho que todo mundo sabe que desenvolvimento é caríssimo, né? Toda a parte regulatória. Então, a gente pegou essa dor e falou, cara, se eu já tenho uma solução pronta, uma solução completa, por que eu vou só disponibilizar um monte de API e aí o empreendedor vai ter que contratar uma equipe de desenvolvimento e o custo vai ser altíssimo? Então, eu já vou dar a solução pronta, com baixo custo, uma solução replicável. Então, o nosso parceiro hoje, ele não precisa ter uma equipe de tecnologia. Ele só precisa cuidar mesmo do comercial e do operacional. O resto, Paytime faz. Paytime cuida, toda a parte regulatória com as bandeiras, Bacen, tudo. E a gente hoje, e nos últimos anos, a gente teve um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Isso tem impacto para vocês que estão inovando nessa área? Tem. E positivo ou negativo, né? Não sei. Depende, às vezes traz muito medo. Eu lembro quando anunciou que ia lançar o Pix. E a gente falou, cara, então Acabou. Acabou, porque, calma aí, a gente ganhava muito nas transações no débito, a teoria era que o Pix substituísse o débito. A gente falou, cara, o débito tem uma margem aqui, o Pix vai ser de graça, pô. Só que quando o Pix veio ao mercado, o Pix na maquininha de cartão, normalmente tem taxa também. Então, ele só trouxe um novo produto pra gente. Mas tem muitas partes muitas mudanças que vêm pro bem. Nos últimos anos, principalmente, o mercado de fintechs começou a ser muito mais regulamentado. E isso começou a separar quem, de fato, fazia um trabalho com seriedade, um trabalho correto, de quem só estava se aventurando e trazia riscos para os parceiros, né? Para os estabelecimentos. Até para mostrar o tamanho desse risco, hoje, quando você é uma subadquirente, que é um termo que a gente chama no mercado, que você pode ser o intermediador do pagamento da maquininha de cartão, se for vendido 10 milhões de reais hoje em todas as maquininhas da Paytime no Brasil, esses 10 milhões de reais, eles são depositados na conta da Paytime amanhã. E a Paytime precisa pagar todos os estabelecimentos comerciais. Então, hoje a gente tem mais de 200 mil estabelecimentos, então é tipo 200 mil Pix por dia. E o risco tava, e se não pagasse? Então, tinha muito aventureiro no mercado que trazia esse risco. E com essa parte regulatória ficando mais forte, começou a separar muitas pessoas e que abriu a oportunidade para a Paytime também. Já estavam prontos, já estavam com tudo em cima. Exato. A gente sempre se preocupou muito com isso, de tentar antecipar um pouco as mudanças do mercado.
E se isso já não é mais o maior dos riscos, quais que são os principais riscos e desafios para a Paytime e para as fintechs? Acho que o principal risco é o regulatório. Você tem que Tá. estar muito em dia com o regulatório. Cara, se um dia você falhar alguma coisa ali, você vai receber uma notificação de uma bandeira do passeio de alguém, você vai receber. O Leão sabe. E o outro risco, cara, são as fraudes, né? Tanto fraudes com cartão, utilização de cartão clonado, que gera o que a gente chama de disputa, né? Quando você contesta uma transação ali no banco, fala que não foi você que fez. Isso gera um prejuízo para fintech. Nunca é o banco que paga esse prejuízo. É quem capturou a transação. E Então, como lidar com essas fraudes? cara, a gente tem uma equipe de antifraude hoje muito robusta e sistemas de antifraude. Para você ter ideia, todas as nossas transações hoje, elas são validadas por nossa equipe, tem inteligência artificial validando quais são as transações de maior risco. Aí, cara, a gente pegou uma transação de um restaurante que 2 da manhã vendeu R$5.000. Tá errado. E aí o sistema apita, a gente bloqueia aquela transação até que ela seja esclarecida. Se a gente entender que foi esclarecida corretamente, a gente faz a liberação. Então é monitoramento mesmo e sistemas de antifraude. Estresse diário para vocês aí. Estresse diário, e assim, e não pensa que por causa disso a gente não toma esse prejuízo, assim. Acho que faz parte do mercado e você tem que ter esse risco calculado, né? Muitas vezes a gente tem que começar a precificar já sabendo desse risco. Então a Faz gente tem parte que do jogo, né, afinal. qual o meu percentual de índice de fraude que eu posso ter aqui. Eu tenho que trazer isso para minha receita para poder estar coberto, né? Mais ou menos por aí. Legal. Bom, você já explicou, Leonardo, o que é uma fintech white label, né? Então, se eu quero ter um produto financeiro, eu contrato vocês estruturam isso tudo para mim e eu entrego ali o cartão com a minha marca, com o Full Cash, por exemplo. Exato. Mas por que uma empresa escolhe ter produtos financeiros com a sua marca? O que leva uma empresa a escolher ter essa, entre aspas, dor de cabeça aí para eles? São 2 pontos, né? Acho que, primeiro, que toda empresa vai ter que ter uma parte de fintech dentro dela hoje, né? A gente pode falar das grandes empresas, o iFood. O que o iFood faz, né? Por trás ali. Quando você faz um pedido no iFood, ele não sai em nome do iFood, ele já sai em nome do restaurante. Verdade. Mas se você vê na sua fatura inicial, é IF. Uhum. Porque o iFood é uma empresa de captura de pagamentos. Então, ele se tornou uma fintech. O que ele faz com isso? A taxa que ele pagava para as outras empresas, agora ele ganha e o dinheiro todo circula ali dentro. Organizando Então, o meio de campo, né? Ele sabe quanto o restaurante fatura. Ele sabe quanto ele pode emprestar, que é um outro nicho que eles estão atacando, para aquele restaurante, baseado no faturamento dele. Ele pode emprestar e abater das vendas daquele restaurante. Então, ele começa a criar todo um ecossistema que traz segurança para a operação dele. Então, é esse o principal motivo que as empresas estão se fintechizando. Mas a gente também pega muitos parceiros que querem empreender no mercado pela primeira vez e escolhem o mercado de pagamentos. E a empresa também acaba tendo acesso a dados também, né? Que hoje Exato. É o que manda, né, cara? manda, né? Você vai ter acesso ao ticket médio do seu cliente, quanto ele vende por dia, qual horário que ele mais vende. Então, principalmente para os RPs aí que estão chegando, é uma forma também de você prender o cliente, né? Hoje já tem uma dor para você trocar um RP. Agora, imagina se o seu sistema de RP está integrado à captura de pagamentos, que está integrado ao serviço bancário. Para ele trocar você, ele vai ter que trocar 3 frentes diferentes. Então, você começa também a reter mais clientes. Então, cara, toda empresa vai virar uma fintech algum dia. Eles precisam receber de alguma forma, então as fintechs sempre vão existir. E aquelas empresas, conforme maior elas ficam, cada vez mais faz sentido elas trazerem uma, né? Legal. Só para a gente conhecer um pouco mais aí da sua operação, desse mercado que você atua, quais são os big numbers aí que você puder abrir para a gente em relação a, enfim, número de transações, faturamento, enfim, o que você puder falar. Da Paytime ou do mercado? Bom, eu ia perguntar da Paytime, mas se quiser fazer um panorama do mercado... Porque os big numbers da Paytime são pequenos para o mercado, né? Entendi. A gente alcançou uma marca que a gente julga muito, muito expressiva mesmo, que foi capturar 0,25% de todo o valor transacionado no mercado. Pra gente é uma conquista enorme, mas ainda assim é muito pequeno, né? É um mercado... E isso, para você ter ideia, a gente fazendo 1 bi por mês. Capturando 1 bi por mês. É 0,25. Então, cara, é um mercado grande. infinito. Hoje, por exemplo, quem são os nossos parceiros, os intermediários? Qualquer um que quer empreender. Então, é um mercado infinito também. Quem são os clientes finais, os que consomem o produto? Qualquer um que precisa ter uma conta bancária ou qualquer um que precisa de uma máquina de cartão para vender. Então, é um mercado gigantesco que todas as empresas autônomas do Brasil precisam de uma fintech para atender eles.
Então, realmente é um dos maiores mercados do Brasil, eu entendo. Ou seja, né, por mais que esteja aquecido o mercado, vocês ainda têm muito caminho pela frente e muito mercado a alcançar, né? Muito. Muitas vezes, cara, os nossos parceiros falam, poxa, mas tem um outro parceiro na minha região. Eu falei, cara, calma aí, tem 0,25% do mercado aqui. Os outros 99,75% que você tem que brigar, não com 0,25%. Então, por mais que a gente cresça, as outras também vão crescendo a muito vapor, né? Porque tem grandes bancos e instituições por trás com muito capital, né? Faz diferença. Você sabe qual que é o primeiro lugar? Quem que tá? Era a Cielo, hoje em dia é a Rede. Shark. Cielo e Rede. Sabe quantos por cento? Cara, acho que a Rede tava com uns 35, 34. Se 1 bilhão é 0,25, hein? Faz as contas aí de Eu padaria. lembro que tem a briga também ali da PagBank, que passou a Estônia, né? Acho que um mês atrás, a PagBank chegou a 12,01 e a Estônia, tipo, 11,80. Caramba. Então é por aí, né? Tem umas 6, 7 empresas que tem 80, 85, 90% do mercado. Ai. E por ela nasceu no Espírito Santo? Nasceu no Espírito Santo, todos os sócios, fundadores são capixabas. Legal isso. Empresa 100% capixaba, nosso escritório sempre foi aqui e eu falei que eu não saio daqui por nada, cara. Não saio Cara, que daqui. legal ouvir isso, né? Que como o estado está crescendo, como a economia está pujante aí. E a gente grava aqui o Fucast, quem acompanha aí todos os episódios sabe que tem muita coisa bacana aqui dentro acontecendo. E trouxe muita mão de obra qualificada, né? As grandes startups que surgiram aqui nos últimos anos acabou trazendo muita mão de obra e preparando essas pessoas para o mercado como um todo, né? As startups não eram muito conhecidas por aqui, você falar, 7 anos atrás, 6 anos atrás. O mercado mudou do nada, assim. Do nada não, teve o PicPay, teve grandes cases, assim, que mudaram bastante o mercado, cara. E isso traz uma força muito grande pra gente aqui. Santa Catarina passou por esse movimento também, né? Florianópolis também é um polo forte lá de startups. E teve esse movimento de muitos profissionais da área ir para Florianópolis e para Santa Catarina poder trabalhar lá. Como é que aconteceu isso aqui no estado? Precisou trazer gente de fora? Isso é legal. Ou o pessoal foi evoluindo aqui dentro do estado mesmo, estudando e procurando Tem duas se frentes aí, desenvolver? né? Nós nunca contratamos nenhum funcionário de fora do estado. Quantos Então, funcionários você tem? tem mais de 100 funcionários, então todos eles já estavam aqui no estado. Nem todos são capixabas, mas todos eles já estavam aqui. O outro ponto é que nós Mas somos... foi um desafio isso, né? Foi um desafio, mais pelo segundo ponto, porque nós somos uma startup bootstrap. A gente nunca captou investimento. Então, a gente abriu a Paytime com um capital de R$80 mil na época e depois disso a gente nunca mais investiu nada. Até hoje. Até hoje. Então, a gente tinha que buscar mão de obra mais barata. Então, o que a gente fez? A gente teve que começar a capacitar pessoas. Então, se eu posso falar que dos nossos primeiros 20, 25 funcionários, nenhum deles tinha passado por uma startup. Então, foi um processo de aprendizado para todo mundo também, de treinamento, de capacitação. Muitos dos nossos colaboradores que começaram como estagiários, hoje são líderes lá na Paytime, porque foram aprendendo junto com a gente. Então, a gente teve que fazer esse papel muito grande aí de trazer pessoas mais júniores, pessoas que estão começando no mercado, e fazer esse papel de capacitação, e a gente faz isso muito até hoje, tá? Hoje está mais fácil, pelo menos? Um pouquinho mais fácil? Tá mais fácil, tá muito mais fácil, comparado ao que era antes, né? Mas a gente ainda sente um pouco de dificuldade, principalmente em cargos de liderança. Eu acho que isso é o que mais pesa hoje aqui pra gente. Ainda é muito forte as pessoas começarem a carreira aqui e quererem ir para São Paulo, Exato. Rio e Belo Horizonte. Quando tá começando a carreira, normalmente faz muito sentido você começar aqui no estado. Os salários não são tão discrepantes com São Paulo, por exemplo, quando comparado ao custo de vida de lá também. Quando você começa a ter cargos de liderança, pessoas já muito capacitadas, com muitos anos de experiência, é difícil você competir com o mercado lá de fora, né? E até não só o mercado aqui do Brasil, como o mercado estrangeiro, né? Principalmente para a equipe de tecnologia, Sim. né? Hoje o cara pode trabalhar de qualquer lugar que ele esteja, da praia, do escritório, Exato. de Nova York, de Paris, de Vila Velha, de Vitória, mas... Toda a nossa equipe de tecnologia está no Espírito Santo. Presencial Legal. ou remoto? Híbrido. Híbrido. Legal. E esse foi um dos maiores desafios por ser Espírito Santo, porque assim como Santa Catarina estava fora do mapa do eixo Rio-São Paulo, estar fora desse eixo, o principal desafio é mão de obra ou é mercado, o que é? Era mão de obra, mas a gente também não tinha muito conhecimento sobre o mercado, né? Cara, a gente não sabia que era uma startup direito, a gente começou sem conhecimento mesmo, só tinha força de vontade. Então, no começo, a gente também não tinha noção da qualificação de outros estados em questões de mão de obra, né? Até porque aqui, por exemplo, no mercado de fintechs, cara, quantos fintechs tem aqui no estado que estão com o polo aqui hoje? Quase nenhuma, né? Acho que o
PicPay, o polo é em São Paulo, o Will, já o polo está em São Paulo também. Então, para o mercado de fintechs, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir um colaborador que já tem experiência nesse mercado. Então, essa é a maior dificuldade hoje. Você tem que, de fato, trazer pessoas que nunca estiveram nesse mercado e é um mercado difícil de você entender. Então, a curva de aprendizado demora um pouco. E aí você tem as grandes empresas. Elas tentam roubar seus talentos hoje ou não? Se tenta, eu não sei, mas não conseguiram ainda. Inclusive, a gente conseguiu pegar um deles. O nosso diretor operacional hoje, ele era gerente de uma dessas grandes empresas a nível Brasil e a gente conseguiu trazer ele. Mas não só por questões financeiras, acho que era muito por questão de qualidade de vida, né? Ele até falava, cara, eu saio daqui de casa hoje 6 da manhã, eu morava em São Paulo, eu chego no escritório 8h30. E aí eu saio do escritório 8 horas da noite e chego em casa 10 da noite. Então, assim, eu fico de 6 a 10 da noite fora de casa. Eu preciso ter qualidade de vida. Então, ele abriu mão de algumas questões financeiras para ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente conseguiu, isso é um diferencial que ajuda no Espírito Santo também. As pessoas começaram a querer fugir um pouquinho ali de São Paulo. Você deu alguns exemplos aí de empresas que já saíram do estado, foram para São Paulo, até por um movimento, pode dizer até natural do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, você também disse, você contou toda essa dificuldade que você teve de formar a equipe, hoje você tem uma equipe de mais de 100 funcionários, todos capixabas e tudo mais. Então, pelo que você está me dizendo, então, acho que a ideia é ficar por aqui bastante tempo ainda, né? Assim, ficar raízes e desenvolver dentro do estado. Não passa pela minha cabeça sair do estado, acho que não faz nem sentido para a gente, não é um movimento que a gente está pensando a longo prazo. A própria Super Ticket, que foi adquirida agora, os colaboradores que estavam na Super, quase todos eles permaneceram aqui. Então, assim, eu não vejo por que levar toda a empresa para São Paulo. Talvez algum dia seja um momento de eu ir para lá ou algumas outras lideranças. Mas a nossa base precisa estar aqui no Espírito Santo. Até porque, cara, a gente valoriza muito aqui. Eu amo a cidade, eu não saio daqui por nada. Eu já falei que se depender de mim, eu não saio. E você vai arranjar briga com mais de 100 espírito-santenses. Ninguém quer sair daqui, cara. Ninguém, assim, se não for por muita diferença financeira, as pessoas não querem sair daqui, porque aqui é um lugar muito bom para se viver. Tem muitas oportunidades. Mas uma vantagem que vocês têm é o fato de vocês serem bootstrap, né? Vocês não têm a pressão de um agente ainda externo chamando vocês para ter um crescimento acelerado que vocês só vão ter em São Paulo. Vocês podem ir no ritmo de vocês, e que está indo muito bem, por sinal. Assim, no começo a gente até pensou em captar investimento e a gente tentou. Só que a gente não conseguiu porque a gente não sabia como. A gente não sabia mesmo, a gente não sabia nem por onde começar. A gente achou que era falar com o amigo, aí o amigo ia apresentar alguém que tinha dinheiro. Cara, mas o mercado era totalmente outro. Aí a gente falou, cara, não faz sentido pra gente. Depois, quando a gente aprendeu, já não fazia mais sentido. Então, a gente sempre foi uma empresa que gerava caixa, mas nunca fizemos uma retirada de lucro na Paytime. Então, todo o caixa gerado ele é reinvestido na empresa. Então, a gente está criando uma empresa, gerando valuation para ela, quem sabe no futuro fazer alguma venda da empresa. Então, é mais para esse lado que a gente está indo. Mas, assim, muito pés no chão, né? Por não ter um investimento externo, tem esse fator positivo de não ter a pressão, mas existe a pressão de que eu dependo só das minhas próprias pernas. Se eu falhar, eu vou deixar todo mundo na mão porque eu não tenho dinheiro externo para me bancar. Então, tem uma pressão a menos, mas tem outra a mais. Legal. Falando um pouco agora da inovação e tecnologia que está envolvido nesse negócio de fintechs, eu acho que o sistema financeiro brasileiro ele vem tendo algumas atualizações aí nos últimos anos. A gente falou aqui do surgimento do Pix, entre outras coisas. Qual o papel da fintech nesse cenário assim, de novos serviços financeiros? Como que você vê esse futuro? Tem um debate muito grande, né? Desde que eu comecei no mercado, eles falam, por exemplo, que a maquininha de cartão vai morrer. Mas se a maquininha de cartão morrer, ainda assim vai precisar de algum meio para capturar a venda. O Pix, querendo ou não, ele é uma modalidade de pagamento também. É uma modalidade de você fazer uma venda. Então, o papel da fintech, que atua mais na captura de pagamentos, é fazer com que o valor que você quer pagar chegue a quem quer vender. Então, sempre vai precisar de uma fintech para cuidar dessa transação financeira. E o outro lado são os serviços bancários, serviços de crédito, de empréstimos, que aí está presente para o Brasil inteiro, né? Não, eu ia falar, perguntando agora sobre a inteligência artificial, a blockchain, tecnologia, como que isso se insere na fintech? A inteligência artificial, pelo menos no mercado de captura de pagamentos, ela não tem ainda, não teve nenhum boom, não teve nada extraordinário nesse mercado. Eu estou vendo mais um movimento de utilizar a IA internamente para otimizar a sua operação.
A gente está validando agora, por exemplo, que a nossa equipe de pré-vendas tem um IA. Tem uma parte de IA para atender os clientes, principalmente fora do horário comercial. Então, a gente está fazendo esse treinamento para poder trazer mais vendas para a empresa. Então, é otimização de fluxos e processos mesmo para a escala. Eu não estou ainda vendo grandes aplicações para IA no nosso mercado, pelo menos a nível Brasil hoje. Nem mesmo no quesito de segurança, é algo que tem aparecido muito, mas eu também nunca sei se é muito espuma, só aparece ali na internet e a gente não sabe até que ponto, né? É importante muito para monitoramento. Tá. Então, você treinar uma IA para poder, igual eu falei, validar as transações que apresentam risco. Fazer a leitura de que um restaurante não pode vender 5.000 às 2 da manhã, que foi o exemplo que eu dei. Então, é muito para esse quesito de segurança da operação. Quando a gente fala de segurança tecnológica, principalmente no mercado de fintechs, você já tem uma série de critérios que você precisa seguir obrigatoriamente. Então, é difícil ter grandes mudanças no regulatório da operação. Legal. E existem startups nascendo para solucionar algum gap que você, como fintech, tem? Existe a contratação de alguma startup? Ou você não vê campo aí? Para a gente contratar, você diz, outra startup? Cara, para oferecer nossa solução, a gente tem mais de 30 parceiros que fornecem tecnologia ou algum produto para Paytime. Então, a gente está sempre se conectando. Por exemplo, para você fazer o cadastro hoje, em qualquer banco, você tem que fazer o QIC, né? O Know Your Client. Você tem que botar o seu rostinho ali na câmera para alguém fazer o face match. Não é o banco, não é a Paytime que faz esse face match. É um parceiro que tem a tecnologia de validação facial. Então, tem diversas startups surgindo muito nesse quesito de QIC, no quesito de monitoramento de transações, e até indo para a parte operacional fora de fintechs mesmo, para otimização do fluxo de vendas. Nosso CRM, por exemplo, que a gente utiliza é de uma startup capixaba também, que otimizou os nossos processos de vendas. Então, Legal. tem muita startup surgindo que agrega produto para a gente. Legal. E você tocou num ponto importante aí de validação facial. Olhando de fora parece um bicho de 7 cabeças, mas até que ponto é a responsabilidade, você como um atuante, um ponto do processo de venda versus o banco, versus o agente que faz a validação, o agente... É um bicho de 7 cabeças como parece para quem está de fora? Não, é simples, mas é perigoso. Então assim, você tem, por exemplo, para você receber um cadastro, existe uma série de consultas que você deve fazer. Você tem que consultar listas restritivas, você tem que consultar score, você tem que consultar vários pontos. Então, a gente se conecta a alguém que faz essas consultas. Baseado nisso, cada empresa define seu apetite ao risco. Então, poxa, tem CEPs de alto risco, por exemplo. Não sei se vocês sabiam disso. Dependendo da região, Dependendo o risco é maior. o risco é maior. Isso já a própria empresa de antifraude traz para você. Então, calma aí, qual vai ser o meu apetite para risco nessas regiões? Eu vou ser mais rígido, eu vou ser um pouco mais aberto a transações maiores lá? Então, vai muito de cada empresa definir o seu apetite baseado no seu caixa e no seu estudo. Mas é um processo que ele é simples. Ele só é muito preocupante, assim. Mas você se conecta a grandes empresas que fornecem tecnologia de antifraude e toda a captura, todo o processo é com eles. Legal. E aí você entra também nessa questão de proteção de dados financeiros, né? Porque você falou, o movimento, por menor que hoje a participação da Paytime seja aí no mercado, ela é muito relevante. Você falou de 1 bi. Sim. E você lidar com dados financeiros de N pessoas aí, infinitas. Exato. Então também tem um nível de responsabilidade muito alto quanto a isso, né? Tem tanto do nosso lado mesmo da preocupação que parte da gente ativamente, que cara, a gente tem que, não pode armazenar alguns dados, outros a gente pode, mas, por exemplo, dados de cartão. Quando você faz uma compra online, você está inserindo seus dados. Você não pode armazenar aqueles dados. E para você fazer essa captura de transação, você tem que ter uma licença, que se chama PCI, PCI DSS o nome dela. Então, você com essa licença, você pode capturar aquela transação online. Só que você não pode salvar os dados do cartão. Então, o que é feito? Aqueles dados do cartão ele viram uma tokenização. E você salva a tokenização. Por isso que muitas vezes você digitou os seus dados do cartão, a compra está pré-aprovada. E daqui a pouco ela vem a aprovação. Tokenizou, validou a segurança daquela transação, vai no token e faz a transação. Então, isso é uma parte regulatória obrigatória. Às vezes a pessoa nem percebe, né? O Nem consumidor que está ali na internet comprou, é porque piscou ali no celular, já está pago, já está tudo certo. É transparente. E assim, às vezes a gente acha, que burocracia. Por exemplo, cara, uma coisa que a gente mais escuta reclamação ali.
Você vai fazer uma venda, uma compra online, ele manda você entrar no seu aplicativo e fazer a confirmação daquela compra. Por que isso? Essa tecnologia se chama 3DS. O que acontece muito, a maior fraude nesse mercado é alguém fazer a compra com o seu cartão, e foi outra pessoa que fez mesmo, o produto é entregue, você vai entrar na sua fatura e falar, opa, não fui eu. Você vai ligar para o seu banco e falar, olha, essa transação aqui não foi eu que fiz. O banco vai abrir uma disputa, que a gente chama. Ele vai virar para a empresa que capturou os pagamentos, no caso a Paytime, vai falar, ó, ele está alegando que não foi ele que fez essa transação. Você tem provas de que foi ele? Se eu não tiver as provas, eu tenho que devolver o dinheiro. Então o prejuízo fica para mim. Quando a gente traz essa tecnologia dele ter que ir no aplicativo dele confirmar a transação, ele não pode mais alegar que não foi ele que fez. E aí, se alguém tinha um acesso ao aplicativo dele, é uma falha de segurança do lado dele, não nossa. Então, não existe risco de fraude nesse tipo de transação. E aí você chegou na outra ponta que eu ia falar, né? Que envolve um pouco dessa questão de educação financeira e também os golpes que a gente vê por aí, né? As pessoas hoje são muito relapsos quanto à questão de segurança, né? De segurança de dados. Então, o pessoal coloca dados em qualquer lugar, em qualquer site, às vezes usando computador público, usando o celular do amigo. Eu tenho também aí acho que é legal falar que tem também essa parcela de culpa aí, às vezes, do próprio usuário, né? De não estar sendo o tanto seguro que ele deveria ser com o próprio dinheiro. A maior parte dos golpes não são de ataque cibernético, são de engenharia social. Liga para você, pede um código que vai chegar no seu SMS para confirmar alguma coisa, ou liga para você, fala que teve uma transação no seu banco, para você ir lá, ajustar o seu limite, fazer um Pix para testar. Enfim, tem várias coisas que acontecem, mas a maioria delas são de engenharia social. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma compra online em um site que eu tenho dúvidas, 2 coisas que eu faço. Primeiro, eu sempre compro no cartão. Por quê? Se o produto não for entregue, eu vou no meu banco e falo que eu não recebi o produto e o banco tem que me devolver o dinheiro. O banco vai devolver e vai cobrar de outra pessoa, claro. Isso que eu falo, ele não vai arcar com... não vai arcar com prejuízo, mas ele vai devolver o dinheiro. Você nunca vai ser prejudicado, você não pode ser prejudicado por conta disso. Outra coisa é que eu crio um cartão temporário, só para aquela compra. Então, assim, muitas vezes a gente acha, esse site não me passa tanta credibilidade, então vou comprar no boleto ou no Pix, para não inserir os meus dados. Aí que você tá caindo no golpe mesmo. Aí você paga e nunca mais vê o dinheiro. Nunca mais vê o dinheiro, porque não tem como reembolsar. Existe até um mecanismo chamado MED hoje, para você falar que um Pix foi fraudado. Mas se a pessoa limpou o dinheiro da conta depois, já era. Então, assim, a minha sugestão é compras online, sites... Primeiro, tentar evitar, né? Mas se não for possível, cria um cartão temporário e compra sempre no cartão. Porque se você não receber o produto, você pode contestar e recebe seu dinheiro de volta. Fica a dica, então. Fica a dica aí, ouvinte. E vocês já tomaram algum susto? Muitos. Conta a história. Mais alguma história aí cabulosa que pode ser contada? Cara, tem várias, não são poucas, não. Vou falar uma logo no começo da operação. Isso em 2018, nosso primeiro ano de Paytime. Houve um golpe desses cartões clonados e na época a gente estava começando. Então a gente não tinha expertise para poder entender o que era uma fraude. Isso é aprendizado, cara. Você só aprende perdendo dinheiro. Então a gente aprendeu assim. A gente perdeu acho que quase 50 mil reais, a gente não tinha dinheiro para pagar. A sorte que o nosso parceiro, que estava por trás da operação, fornecendo essa tecnologia na época, parcelou para a gente em 24 vezes, alguma coisa assim. As pessoas eram capixabas, inclusive. A gente registrou um boletim de ocorrência, tinha endereço, CPF de todas elas, mas até hoje... Justiça não foi feita. Justiça não foi feita. Essa é uma das mais leves que eu posso falar aqui, né? Mas todos os dias é tentativa de ataque cibernético, tentativa de, me ligar, tentar me ameaçar para alguma coisa, isso aí faz parte, tá? Ligação de número que eu não conheço, eu não atendo, por exemplo. Provavelmente é ameaça de alguma coisa. Louco. Acontece, Você recebo avisado, e-mail. tá? Recebo e-mail, se você... Tem um monte que vamos pagar 3 bitcoins, eu vou vazar os seus dados. Foda-se, faça aí, pô. Então, assim, acontece muito. Caramba. Bom, violações de segurança, impacto. Que mais aí, o que você deixaria para as fintechs no quesito segurança? Então, para quem está começando, vocês não tinham expertise e não tem como ter essa expertise sem apanhar um pouco. O que você dá de dica para eles? Se for uma fintech com um investimento externo, ele vai comprar essa expertise. Então, esse é o primeiro ponto. Se não tiver como comprar essa expertise, evitar trabalhar no mundo online de começo, porque quando a transação é feita na maquininha, o risco dela é muito menor de ter uma fraude presencial.
Então, é evitar trabalhar com o mundo online até que você entenda todas as nuances desse segmento. Acho que essa é a principal dica e não economizar em sistemas de antifraude. Não economiza. É uma economia que se paga, é uma economia que nunca vai se pagar. Nunca vai se pagar. E o custo operacional desses sistemas tendem a ser alto, tendem a sufocar a operação ou não? Não, até que não. É porque, assim, você tem que repassar isso no final dos contos. Então, a maioria dos antifraudes hoje, principalmente para vendas online, eles cobram em centavos. 50 pelo centavos volume, por transação, 35 centavos por transação. Então, normalmente, você tem que repassar isso para o estabelecimento. E hoje, cara, como tem muitas startups, muitas fintechs, todo mundo está por dentro desse meio, eles não têm tanto problema em aceitar esse tipo de cobrança, não. Até porque eles entendem que é para a própria segurança deles. Legal. Bom, você tinha falado aí, falou um pouquinho de planos para o futuro, mas queria entrar agora nesse assunto um pouco mais forte. Você até citou, talvez, quem sabe no futuro, uma venda aí e tudo mais. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho o que você imagina para a Paytime, se é realmente uma venda, se é, sei lá na frente, quem sabe até um IPO, crescendo bastante. Bom. A nossa ideia é, de fato, realizar uma venda da empresa. A Paytime ela foi montada para isso, tanto é que a gente nunca retirou o lucro dela, todo o capital foi reinvestido. Conforme a gente foi crescendo no mercado, a gente começou a receber muitas abordagens. No final do ano passado, a gente resolveu contratar uma empresa especializada em M&A, que está tocando todo o processo, então deixa a gente mais tranquilo. É igual o empresário jogador de futebol, eles não deixam a gente saber de muita coisa até para a gente não ficar muito ansioso, isso não atrapalhar o nosso dia a dia, mas eu acho que no futuro próximo isso deve acontecer de fato. Não ter tido investimento de fora até hoje ajuda ou atrapalha nesse ponto? Cara, uma resposta que eu não sei, porque assim, hoje eu falo, cara, pô, maravilhoso, né, o nosso tamanho, mas será que se a gente tivesse recebido um investimento não estaria muito maior? Eu não sei essa resposta. Assim, eu posso dizer que eu estou satisfeito com o caminho que a gente escolheu. E no final de contas, cara, são escolhas que você tem que fazer e as consequências dela como empreendedor você vai pagar. Eu podia ter aceitado o investimento, sofrer tanta pressão para crescer e quebrar. Ia ter que acelerar os passos, por exemplo, como entrar no mercado digital sem ter conhecimento de antifraude. E aí uma porrada dessa você quebra. Como muitos parceiros nossos quebraram. Então, eu acho que a gente está satisfeito com o caminho que a gente escolheu e acho que não tem que ficar remoendo muito o passado, não. Tá certo. Bom, você falou aí que vocês detêm hoje 0,5%, então eu imagino que se realmente, a gente falou aqui um pouco do número de fintechs no Brasil e tudo mais, só o Brasil, acho que, se eu não me engano, pelos dados, tem 31% de todas as fintechs da América Latina, é muita fintech, então. Fintech. Você acha que o mercado vai se regulando ali, umas vão sendo extintas, outras vão sendo compradas, e no futuro esse número tende a diminuir? Pensando ainda também que você tem os grandes bancões que podem fazer aquisições um pouco mais ativas, né? Um pouco mais fortes nesse sentido. Só embaixo da Paytime hoje tem mais de 800 fintechs. Então, nós já criamos mais de 800 fintechs hoje. Então, Subsoluções. E todo mês, 35, 40 novas fintechs por mês. Então, eu não vejo esse mercado desacelerando. Com esse movimento de regulatório muito mais forte, o que aconteceu é que muitas empresas elas preferiram deixar de ser fornecedoras diretas de tecnologia e se plugar em empresas como a Paytime para reduzir custos e continuar no mercado. Porque todo esse custo operacional de você ser uma intermediadora, que a gente chama de subadquirente, ele é muito alto. Então, vale a pena, às vezes, você se juntar a uma outra fintech como parceiro dela, ela cuida da tecnologia, que é o que a Paytime faz, do que ser sua própria fintech. Então, eu acho que esse mercado ele só vai aumentar e aí um bancão compra uma e surge outras. É um mercado que acho que é infinito. E futuras inovações? Como é que o mercado financeiro pode se preparar? O que vai vir de novo na esteira aí de fintechs? Eu acho que cada vez mais vão vir os super aplicativos. Aplicativos que concentram muitos serviços em um só lugar. Eu posso falar da própria Paytime. Nós começamos só com captura de pagamentos. Depois nós trouxemos serviços bancários, a conta digital mais básica. Agora nós estamos trazendo produtos mais completos bancários, como empréstimos, pagamento de boleto parcelado no cartão de crédito, consórcios, seguros. A gente está trazendo esses produtos, cada vez mais fortalecendo o nosso aplicativo. A gente está trazendo também agora o ERP, um sistema de gestão integrado na nossa maquininha, integrado no nosso aplicativo,
Então, hoje eu consigo atender um RP, alguém que precisa de uma conta digital, alguém que precisa de uma maquininha de cartão. E tem a nossa nova solução, que é spoiler isso, vai sair em agosto, que é o Tapfone, que é transformar o seu celular em uma maquininha de cartão. Acho que está bombando isso no mercado, a gente está trazendo essa novidade também. Legal. Então eu vejo muito indo para esse lado, as grandes fintechs e grandes empresas do mercado criando todo o ecossistema ali dentro. As transações nunca vão sair dali. Recebe na maquininha, cai no banco digital que é dela também, aí cai num cartão para você pagar uma compra que volta para ela. Então eu acredito muito nisso. E tem alguma das grandes, de novo, que está fomentando novas ideias, que mais está fomentando o mercado, que não seja só o dela? Cara, eu acho o Nubank um case muito bacana, né? O Nubank trouxe seguros, agora aí trouxe a questão da Wise, né? Que eles fizeram uma parceria com a Wise que você consegue instantaneamente transformar o seu dinheiro ali em dólar, euro, para você gastar na Europa com o cartão do Nubank. Então, pô, isso é sensacional. E o Itaú, ele não traz muitas inovações com o próprio Itaú, mas ele fomenta muitas empresas. Um dado legal é que, isso vai até do mercado, todas as fintechs, elas precisam estar ligadas ao que a gente chama de uma adquirente ou uma subadquirente. A Paytime é uma subadquirente, a gente está no segundo nível ali. As adquirentes são esses grandes do mercado que a gente conhece, PagBank, Stone, Rede. Então, assim, a Paytime é uma solução transparente, mas nós usamos duas adquirentes por trás da nossa operação, que é a PagBank e que é a Rede. Então, por trás da Paytime ainda tem esses players. 60% do mercado, das vendas do mercado, passam pela Rede também. 80% do mercado de subadquirentes utilizam a Rede. Então, você não está vendo essa solução, mas eles estão ali, presentes, e fomentando essas novas empresas, entendeu? Então, é um mercado que a gente tenta simplificar, ele é difícil de explicar, né, toda a cadeia, mas no final ele termina em um grande player. A gente faz a compra, nem imagina que isso tudo tá por trás, né? O universo, recebe cara. a notificação ali que só quer o produto em 3 dias em casa. Se tipo for online, se for na rua, você já paga e vai embora. Mal olha e caiu no cartão. Não tem ideia, né? Um grande case, as maquininhas do Mercado Pago. O Mercado Pago, até 2 anos atrás, era uma subadquirente. Utilizava, por exemplo, por trás, parte da Stone. E ninguém sabia disso. Mas o mercado se comporta assim. Você sempre precisa estar ligado a alguém. Legal. Legal. Bom, chegando ao fim, queria perguntar se você quer deixar algum recado tanto para a startup e até deixando seu gancho para algum investidor, quiser fazer um pitch aí de sua empresa, mas deixar algum recado para as próximas fintechs, quem está vindo por aí. Cara, eu acho que assim, é tentar mesmo e não se frustrar. Eu citei 2 negócios que eu comecei e não tiveram sucesso, mas no meio desse caminho eu tive outros também, onde eu não tive sucesso, onde eu perdi dinheiro. E se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. E não é porque eu não me acho super capacitado, não me acho um gênio fora da curva. Não precisa ser um gênio fora da curva para você ter uma empresa de sucesso. Acho que você precisa persistir muito e não tentar abraçar o mundo. Como eu falei, hoje a Paytime, ela atende os pequenos empreendedores. Se eu quisesse atender os grandes, eu ia bater de frente com os grandes também. Então eu encontrei o meu nicho, eu encontrei o que era bom, e antes de pensar em dar os próximos passos, eu pensei em ser referência para aquele segmento. E agora sim a gente está dando os próximos passos. Então são essas dicas que eu dou, né? Se esforçar muito e encontrar um nicho para começar, depois você vai ampliando. Legal. Perfeito. Até eu quero abrir uma fintech agora. Se quiser abrir uma, pode procurar a Chama pra ser Paytime. sócio. Nossa solução é até 95% abaixo do mercado. Só para trazer um exemplo, hoje na Paytime você consegue abrir sua fintech com um investimento de R$4.000, parcelado em 12 vezes no cartão e uma mensalidade de R$399. Eu te entrego sua fintech pronta. Aí, Carlos, vamos conversar depois, né? Vamos. É muito mais barato do que o mercado e, assim, não tem nem no custo de desenvolvimento. Esse é o custo final para você ter sua fintech. Legal. Beleza. Leonardo, muito obrigado. Fabrício, muito obrigado. Esse foi o FUCast Conectando Negócios, um podcast da FUCAP, com um quadro de Universo Startup. E deixo o recado novamente de nossos podcasts são lançados toda quarta-feira nas principais plataformas de mídia, como Spotify, YouTube. E se você gostou desse episódio, se você gostou de tudo que o Leonardo falou, ou parte disso tudo, avalia lá com 5 estrelas, dá uma curtida, comenta o que você precisar e compartilha com quem você achar interessante. E muito obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. Valeu.